Histórias da Bola com Frederico Jota, agora na tela da Band. Olá, boa tarde. Hoje o Histórias da Bola tem tempero carioca e vai falar um pouco sobre o que os clubes do Rio de Janeiro já fizeram até aqui em 2011. No domingo foi decidida a Taça Guanabara, o equivalente ao primeiro turno do campeonato estadual. O Flamengo venceu a Zebra Boa Vista e já está na final. Se vencer também o segundo turno, a Taça Rio, o rubro-negro levanta a taça sem precisar de encarar uma nova decisão. O Flamengo, aliás, é o clube mais bem-sucedido da história da Taça Guanabara, com 19 conquistas. O torneio foi criado em 1965 para definir o representante do então Estado da Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, na Taça Brasil, e era disputado à parte do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Com essa fórmula, foram 4 edições, e o Vasco foi o primeiro campeão. E se neste ano o Boa Vista não conseguiu confirmar a zebra, não é novidade ver elas passearem nos gramados da Taça Guanabara. O Americano em 2002 e o Volta Redonda em 2005 já levantaram a taça. E além do Boa Vista neste ano, Madureira e Resende também já disputaram finais. O tradicional América tem uma taça, e fora os grandes, é quem mais decidiu a Taça Guanabara. Histórias da Bola vai fazer então um pequeno balanço dos 4 grandes do Rio. Apesar do título, o Flamengo ainda tem muito a mostrar. Ronaldinho Gaúcho brilhou menos do que se esperava. A defesa ainda comete alguns erros e o meio-campo precisa ser mais criativo. Nos momentos decisivos, o time cresceu, mas eliminou com dificuldade o Botafogo e na final suou para vencer o Boa Vista. Tem bons jogadores, uma base interessante, mas poucas opções no banco. Entrosado e com os principais jogadores em forma, pode ir longe em 2011. O Botafogo, por sua vez, provou que precisa de mais gente no elenco com capacidade de substituir os titulares. A força do conjunto montado por João Santana brilhou em alguns momentos no torneio, mas a falta de jogadores-chave na semifinal contra o Flamengo complicou a chance de título do Fogão. A equipe não tem nenhum super craque, mas tem entrosamento e um bom comando técnico. Eu não acredito que lute por títulos neste ano, mas pode fazer uma campanha sem sustos na temporada. O Fluminense decepcionou. Com um elenco caro, mas com jogadores que se contundem com frequência, como Fred, Deco e Emerson, o Flu não recuperou os bons momentos que lhe deram o título brasileiro em 2010. E, na minha opinião, errou ao usar o time principal na Taça Guanabara, que agravou contusões e aumentou a pressão com a eliminação. O principal alvo tricolor no ano é a Libertadores, e o foco deve estar na competição sul-americana. Com todo o elenco em perfeitas condições físicas, é candidato a todos os títulos esse ano. E o Vasco fracassou feio na Taça Guanabara. Com o elenco em formação, mas muito limitado, chegou a ser lanterna de seu grupo e só deu sinais de uma recuperação com a chegada do técnico Ricardo Gomes. A equipe, porém, protagonizou um incrível goleado de 9-0 sobre a América, dando a entender que pode produzir um pouco mais no segundo turno. Ainda é uma incógnita, e se não se reforçar muito, corre sérios riscos no Brasileirão. Histórias da Bola de hoje termina por aqui e volta daqui a 2 semanas, depois do Carnaval. Até lá! Bacana, aí a Taça Guanabara. Ju, no Brasil, você não deu a sua opinião sobre a questão da arbitragem. Ontem nós falamos muito aqui, obviamente, da falta de recursos que a arbitragem mineira tem, os clubes deveriam investir mais nisso, nessa situação. Claro que a gente não quer que os árbitros sejam crucificados em relação a exatamente a essa ausência de recursos que eles têm. Mas a cobrança a gente tem que fazer aqui para que alguém tome providência. Claro, tem que cobrar, o árbitro tem que ter a consciência que ele precisa ter um bom preparo físico, só que eu falo que é uma injustiça. Um jogador corre 12, 15 quilômetros num jogo. Um árbitro, durante a semana, se ele correr 4 em treinamento, é muito. Então, enquanto a gente não levantar uma bandeira, os dirigentes de clube não mudarem a política para que a gente cobre profissionalização, é uma grande covardia com a arbitragem, porque são 20 câmeras, as câmeras apontam uma série de coisas que a gente não vê, o dia seguinte é cruel com o árbitro e temos que analisar o grau de dificuldade do lance. Às vezes, só para falar, o árbitro errou, também não é uma coisa legal. É entender, perceber que alguns erros são absurdos e inadmissíveis. Por exemplo, para mim houve um exagero na expulsão do Mauro Fernandes. Não era preciso. Agora, alguns erros, pênalti que o Wellington Paulista sofreu, foi pênalti, a arbitragem não acompanhou. O gol, que foi muito mal anulado do América. Aí você pega no jogo do Atlético, o gol do Fábio Júnior, bem anulado, mas o pênalti não foi. Então, na balança, o erro está acontecendo muito. Você tem que mudar muito a legislação brasileira, né, Júlio? Até para estudar a situação do árbitro. Você fala, o árbitro vai viver do futebol durante um determinado tempo. E o tempo dele é curto. E a partir daí? Então, eu acho que muita coisa tem que ser estudada para que isso aconteça. E eu acho que não vejo isso aí, a curto prazo, ser resolvido no Brasil, não. Olha, está tudo errado. E até os árbitros, que são as principais vítimas, estão errados, porque eles não se unem de uma forma convincente
para exigir seus direitos e lutar pela profissionalização. Falta apoio de tudo que é lado. Verdade, Minas Esportes hoje, então, vai chegando ao final. Boa tarde no Brasil, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. E aí o Minas Urgente com o Paulo Leite, na sequência que a Bianca Laje. Tudo de bom, fica com a gente, aqui você tem sempre o melhor. Eu volto amanhã às 12h30. Tchau.